A você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, eu desejo que esse momento de reflexão possa acrescentar à sua vida e família aquele ingrediente que possa estar faltando na atitude acertada e que a sua família seja ainda mais unida e abençoada. Esse é o meu desejo sincero nesse momento. Hoje eu desejo abordar a situação do idoso e tudo o que o cerca: família, cuidados e como essa fase pode ser melhor aproveitada por cada uma das partes envolvidas com esse idoso ou com essa idosa. Para nos inspirar nessa reflexão, eu então me lembrei de um episódio no Velho Testamento, em 1 Reis 1, 3 e 4, que fala sobre o rei Davi nessa fase da sua vida. 1 Reis 1, 3 e 4 diz assim: Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e o levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. No texto que nós acabamos de ler, temos a história do grande rei Davi, que envelheceu e precisava de cuidados. Ele teve tantas mulheres, mas no final da sua vida estava sozinho. Nenhuma delas ficou para cuidar dele quando envelheceu. Então arranjaram essa jovem Abisag para cuidar do idoso rei. Ela foi apenas uma cuidadora, né? Poderíamos dizer que foi uma enfermeira, como temos muitas hoje, quer em clínicas ou em residências. O interessante aqui é que escolheram uma jovem, e isso demonstra alguém que tenha força física, alegria e também disposição para ajudar, para abençoar e para cuidar. Nós sabemos que ela não se tornou esposa, possivelmente era uma criada de confiança e que foi trazida ao palácio ou que foi conduzida ao quarto do rei pela necessidade e também porque era alguém da confiança que podia cuidar dele nesse momento. É uma profissão que tem crescido muito. Aqui alguns dados que eu pesquisei, interessantíssimos para a gente entender a situação do idoso hoje no Brasil e no mundo. A profissão do cuidador, da cuidadora, do enfermeiro, da enfermeira, que tem se dedicado ou em clínicas ou em residências, como nós citamos anteriormente, tem crescido muito porque também o número de idosos no mundo aumenta a cada ano. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, idoso é toda pessoa acima de 60 anos. No Brasil, em 2019, tínhamos 28 milhões de pessoas nessa faixa de idade, ou seja, em 2019 era 13% da população, conforme dados oficiais. Com certeza, nesse momento, já teremos muito mais. Diminui em todo o mundo a taxa de natalidade e aumenta o número de idosos. Também, segundo estatísticas, o Rio Grande do Sul lidera o número de idosos no Brasil, com cerca de 20% da população. Japão e Itália lideram a população de idosos no mundo. É uma realidade que não tem volta. E eu queria falar também, nesse momento, sobre o privilégio de envelhecer. Na minha pequena leitura, eu penso que ainda existe muito preconceito que precisa ser vencido e, graças a Deus, hoje há toda uma dinâmica no Brasil em termos de políticas públicas, de médicos, de medicação, de avanço de tecnologias, para que nós possamos ter para essa população socorro, atendimento, compreensão,
ajuda, e eu tenho essa pretensão de que esse pequeno áudio possa abençoar a vida de quem esteja ao alcance da minha voz nesse momento, e que também nós, como igreja, como sociedade, como famílias, nós possamos também estender as mãos no cuidado, na proteção, na valorização e também nos afetos para com os idosos que estão ou em nossa volta, ou dentro da nossa casa, ou nós mesmos que estamos já numa idade já ou que está se aproximando dos 60 ou que esteja além dos 60, e eu creio que muitos possam estar me ouvindo nesse momento. Quero então te enviar um abraço, minha solidariedade, meu carinho, minhas orações também. Falar que eu tenho um enorme carinho e também considerações para com os idosos. Eu quero falar também hoje que na Bíblia, no Salmo 92, no versículo 12 a 14, quando ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, ele é minha rocha, nele não há injustiça. Muitos idosos ou idosas ainda dão frutos. Olha que coisa extraordinária. São cooperadores, cooperadoras, abençoadores, abençoadoras, seja com a sua experiência de vida, seja com o trabalho doméstico, seja com a aposentadoria, doando tantas vezes, né, dedicada ao sustento da casa, dividindo com os filhos, netos e netas e bisnetos, não é? Hoje, então, nossa justa homenagem, nossa gratidão a esse grupo que nós chamamos de grupo da melhor idade. Hoje vimos que o rei Davi, o maior rei de Israel, na velhice estava sozinho. Teve tantas esposas, mas nesse momento ele foi aquecido, abençoado e cuidado por uma jovem que trabalhava no palácio. Nessa fase, os laços familiares são de fundamental importância, seja no abraço, no cuidado, no respeito, na apreciação, no convívio diário, e que nós então possamos crescer e valorizar esse tempo precioso, caso você esteja convivendo com um familiar, ou como cuidadora ou cuidador, ou sendo um idoso ou uma idosa que esteja ao alcance da minha voz nesse momento. Como a Abisag, que foi a jovem que cuidou de Davi, ela fez, cuidou e deixou essa nobre contribuição que está registrada no livro da Bíblia de forma positiva e de forma generosa. Hoje ela nos inspira a forma como cuidou do rei Davi e como deixou a sua contribuição na sua geração para com a vida desse rei. E nós também podemos marcar a nossa geração, abençoando a vida dos idosos que estão em nossa volta. Que Deus, então, nos ajude e nos deixe abençoar, sem perder essa oportunidade, que é um privilégio poder abençoar a vida dos idosos à nossa volta. Deus nos ajude nessa tarefa nobre. Um grande abraço. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio, então, o meu abraço, o meu carinho e também o meu respeito sempre. Amém.